Opa, tudo bem? Bem, esse vídeo aqui, ele existe pelo simples fato de eu ser uma pessoa que procrastina muito e eu meio que precisava melhorar isso. Então, eu tive uma ideia. A ideia em si, ela é bem simples, na verdade, mas eu achei bem legal e eu achei que conseguiria fazer eu me empenhar pelo menos o mínimo. Essa tabela aqui foi a minha ideia. Tem eu ali, eu estou level 1, sou um esqueleto triste, porque, bem, eu procrastino muito. Embaixo tem minha barra de level. Embaixo tem uma outra tabelinha, que nessa tabelinha tem algumas estrelas. E o valor delas, né? Essas estrelas são a dificuldade da missão. E embaixo a gente tem uma outra tabelinha também, na verdade, dá pra considerar isso uma tabela? Acho que não, né? É, tudo bem. Mas, bem, tem essa setinha verde aí. A missão que tiver essa setinha verde são missões que eu vou repetir todos os dias. Aí do lado tem esses retângulos, que são onde eu vou colocar as missões. Além disso, tem uma outra tabela. Essa tabela aqui são a tabela das missões. Na verdade, não é uma tabela, eu tô falando tabela muitas vezes, mas nem é uma tabela. Mas esse painel aqui é o painel das missões. Como se fosse um jogo de RPG que você vai lá e pega as missões pra você fazer. Aqui eu coloquei algumas missões, eu não vou me aprofundar nelas agora, vou me aprofundar nelas quando eu realizar elas, que aí eu explico pra vocês mais como é que foi o processo também. Depois de eu separar as missões que eu queria fazer, a minha tabelinha ficou assim. E agora eu posso começar essa minha jornada. Bem, logo de início, a primeira missão que eu fiz foi criar um cadastro no Ko-Fi, porque eu pensei que seria mais fácil. No caso, realmente foi fácil. Só tive um pouco de dificuldade ali na hora de cadastrar um banco, porque eu tive que fazer a conta em outro banco, e aí eu demorei um pouquinho. Mas também nada muito, assim. Mas, bem, pra quem não sabe o que é Ko-Fi, aqui em resumo, né? Resumo, bem resumido mesmo. É um, é um site, né? Uma plataforma, ou até um marketplace, que os artistas podem vender as artes deles lá. Ou fazer comissões e etc. Então, eu, né, como designer, eu achei que seria importante ter um Ko-Fi, porque eu tenho planos de colocar coisas aí. Só que entra um problema, que eu fiz o cadastro, mas eu não configurei nada no Ko-Fi. Porque isso levaria um trabalhinho até. Então eu coloquei como uma outra missão para mim fazer depois. Talvez eu já esteja procrastinando. Mas bem, procrastinando ou não, uma missão foi cumprida, né? Então, mais 100 pontinhos aí pra mim. E uma coisa que eu não acabei comentando as minhas missões aí, né? Foram as missões que eu escolhi pra fazer todo dia. Do caso, né, ficar posturado porque olha, digamos que eu não tenho a melhor postura que alguém deveria ter, sabe? O outro seria fazer alongamentos e exercícios. Isso meio que eu já fazia já, mas eu coloquei pra não perder o tranco, sabe? E dormir até meia-noite. Porque eu durmo lá pras 3 e eu acordo cedo. Então eu preciso arrumar isso aí. Mas bem, voltando para as missões. Depois que eu fiz a do Ko-Fi, eu olhei para minha tabela de missões, né? E eu achei muito mais fácil fazer um flyer de pitanga e fazer a logo pra namorada de um amigo meu do que fazer um currículo. E no caso eu comecei a fazer o flyer de escudo de pitanga, eu não terminei. Eu comecei a fazer a logo e eu também não terminei. E aí eu fui pro currículo. O currículo em si, ele foi bem fácil, porque primeiro que eu queria fazer um pouco diferente. Eu não vou mostrar ele aqui porque tem muitas informações minhas. Então, não sei se são informações que podem ser passadas. Mas em resumo, eu já tinha a ideia de como eu queria fazer ele. A parte mais difícil mesmo foi pensar no que escrever sobre mim. Depois que eu consegui, né, pensar no que escrever, aí eu só botei lá e pronto. Ficou certinho o currículo. Então, currículo feito, missão concluída, pontos adicionados. Depois disso, eu fui lá na minha. Eu ia falar tabela de novo. Não é uma tabela. Foi onde tem as missões. E lá eu peguei mais duas missões pra mim fazer.
No caso, foram as missões de terminar de ler Noragami e fazer um sketch de uma caveira. No outro dia mesmo eu levei pro trabalho pra ler o Noragami, porque era só o último volume. No caso, eu tenho a coleção completa aqui em casa. E era o último volume. Eu tava enrolando uns 2 meses pra ler o último volume. Então, Noragami completa, mais pontinha. Depois disso, eu voltei pro Flyer de Pitanga. E eu tive um pequeno problema com ele. No caso, a minha ideia de fazer esse flyer é porque na minha faculdade eu fiz uma embalagem de um suco de pitanga. E eu queria muito fazer uma publicidade, né, desse suco pra colocar de apresentação no meu Behance. Eu tava indo na ideia bem, tipo, que a gente tem hoje em dia, assim, de fazer algo mais, uma ambientação do produto, sabe, assim. E eu não gostei. Então eu tava olhando e falando, nossa, isso aqui não tá legal, não tô curtindo muito. E aí no meio ali do meu mood board, né, que é onde a gente coloca várias referências pra gente fazer as nossas artes, eu vi que eu tinha pego uma arte vintage ali pra me inspirar em alguma coisa que eu não sei o que que é, mas aí quando eu olhei eu falei, uau, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a fazer. E aí meio que no final eu também não gostei. É isso aí mesmo. E aí eu voltei pra ideia que eu tava antes. E aí eu dei uma retocada ali, trabalhei melhor na ambientação, na luz, etc. E eu até que gostei. Então, pitanga feita também, mais pontos pra gente. Mas bem, depois do flyer da pitanga, eu fui fazer o flyer do sabonete. E no caso, ele tem a mesma ideia do da pitanga. Eu fiz esse produto quando eu estava no meu curso técnico. E eu queria fazer uma publicidade para ele também, para colocar no meu Behance. E no caso, esse eu já tinha a ideia um pouco melhor assim na minha cabeça. Eu já tinha certinho o que eu queria montar. Eu já sabia que eu queria fazer algo básico e que tivesse aqueles líquidos, sabe? Tipo, no produto assim. Porque eu achei que ficaria legal. Porque eu nunca tinha feito uma arte com. Então foi isso. E aí foi literalmente isso que eu fiz. Eu coloquei o sabonete no meio, peguei o líquido, coloquei em volta. E um problema que eu tenho às vezes quando eu quero fazer algo básico é que no final eu olho e falo, nossa, ficou básico. E aí dessa vez aconteceu a mesma coisa e eu me segurei pra não colocar nada. No caso eu até coloquei, tentei colocar uma bala ali perto do sabonete. Não foi uma boa escolha, não ficou bom. Então eu voltei na minha ideia principal. E eu gostei do resultado final, então, bem. Flyer do Sete Belo pronto. Mais pontos pra mim. E bem, depois do flyer de sabonete, chegou o dia 30, o famoso último dia do mês de julho. Então, todos os pontos somados aqui, né, das coisas que eu fiz repetidamente, deram 470 pontos. Então, eu vou adicionar eles aqui. E no caso, faltou um pouquinho para meu pod level. Faltou 30 pontos só para meu pod level. Então, eu ainda vou ser esqueletinho triste. Mas mês que vem ele já vai estar um pouco mais feliz, provavelmente, porque, não, pelo amor de Deus, né? Eu vou conseguir 30 pontos mês que vem. Mas e sobre os shines que eu consegui pegar nesse mês? Foram esses. Daria até pra pegar mais, só que eu fiquei muito tempo resetando pra pegar um Luxio Alpha Shine e eu não peguei ele até agora. E bem, esse foi o meu mês de junho e eu apareço aqui de novo em julho. Até lá.